Boa noite, queridos. Primeiro, para mim é uma honra e um privilégio estar aqui ministrando hoje junto para vocês. Mas antes de ministrar, eu queria falar para vocês que as inscrições do Difflin Camp estão abertas. Há uma programação muito bem articulada aí pela equipe Difflin e também pelo aquilo que o Espírito Santo vem nos conduzir nesses dias. O Espírito Santo, esses dias, através de um momento de oração e adoração e ministração da palavra com a equipe Difflin, nós não fomos ali para montar uma estratégia. A gente não teve ali reunido para montar um cronograma, a gente teve ali um momento para orar e adorar. Para orar e adorar, e de repente, quando a Nicole, ela lê um Salmo 54, e quando ela começa a levantar a voz em oração, lendo esse Salmo, veio a palavra desperta no Salmo. E todos nós entendemos ali, comunicando o nosso espírito, que era aquilo que o Senhor queria dar o tema do acampamento. Desperta. Desperta. Então as inscrições estão abertas, fui muito claro com eles, nós estamos em oração, em cima do Difflin Camp. Só digo uma coisa, quem ficar de fora vai perder. Quem ficar de fora vai perder. E as inscrições são de pessoas de 1 ano a 99 anos, a 120 anos, que é estabelecido por Deus essa data, né? Você pode fazer lá a sua inscrição, e eu tenho certeza que você pode chegar lá com 120, 130, com 90 anos, você vai sair dali saltando como um menino de 15 anos. Amém? Semana eu fui para o meu discipulado, quarta-feira, com o pastor Dias, no horário do almoço. Estava trabalhando ali com o Júnior na correria. E eu passei lá no pastor Dias. O pastor Dias, ele não é ligado a 220 volts. O pastor Dias é ligado em 380 volts. Ele estava aqui numa ligação, eu esperando ele. Ele, olha aqui, ele, não, vamos lá acudir e tal, deixa comigo, eu vou lá e tal. Aí quando ele terminou a ligação com ele. Quando ele olhou para mim, ele falou assim: como é que você está, meu amor? Rapaz, quando a gente ouve uma palavra dessa, isso banha o nosso coração. De tamanha graça, tamanho pastoreio, tamanho daquilo que ele é. Pastora Angélica também está aí, também foi esse final de semana para o Tecente, que aconteceu ontem com a Rebeca em São Paulo. Foi ali ser banhada, eu estava lá, junto lá. Então, o que está acontecendo na nossa nação é que o Senhor está com os olhos na nossa nação. E com grande expectativa daquilo que o Senhor vai fazer através de nós. Amém? E interessante que quando nós estamos antenados, ligados com Deus. Hoje de manhã eu amanheci, minha esposa estava deitada, faço café da manhã, fiz ali um cuscuz com ovos e tal, estava ali batendo papo, deixo lá o somzinho rolando, com louvor e adoração. De repente chegou um profeta lá em casa, aqueles profetas meio malucos, foi orar lá por nós, e a presença de Deus lá em casa, o profeta Vanildo, e lá um manto começou a acontecer, e nós naquele ambiente profético, o Senhor falando conosco ali, aquilo que nós já temos orado. E diga assim: o Senhor fala através da simplicidade. Se você não tiver o relacionamento com o Espírito Santo e antenado com Deus, Ele está falando com você e você não se percebe. Eu sempre tenho um costume de dizer assim, que o Senhor sempre confirma aquilo que eu planejei, aquilo que eu preparei para pregar, Ele confirma através das canções. Quem crê nisso? Eu creio. E quando começou a cantar aqui, para te adorar eu vivo, eu vivo só para ti. Eu estava hoje de manhã lá em casa escutando essa canção. E eu falei assim para minha esposa: no dia que eu morrer e for enterrado, eu quero que o culto fúnebre vá com essa canção. Foi para isso que eu nasci. Por teu prazer e para tua vontade é que eu existo. Tu és digno, Deus. Tu és digno. Amém? E a pastora Donete falou assim: o céu está aberto, está bem facinho aí, tu vai pregar. Isso o Senhor falando através da simplicidade dos seus profetas. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Você pode deixar sua Bíblia aberta. E o tema da mensagem que eu quero trazer nessa noite, o pastor Dias falou assim: dá uma mensagem daquela que chacoalha. Traz uma mensagem como eu tenho aprendido com ele, o pastor Dias. Além, eu venho compartilhando
com o irmão Ednardo dentro do carro, que o pastor Dias, ele é um pastor com P maiúsculo, mas também ele é um evangelista, assim para frente, assim bem notório na vida dele. O pastor Dias é um pastorzão com P maiúsculo que é servidor, algo assim extraordinário. E eu vinha comentando com ele, né, sobre essa função ministerial. E em 2 Timóteo capítulo 4, o tema da mensagem é o passado bastão. O passado bastão, dá continuidade. Alguém que começou e alguém que vai deixar algo para alguém dar continuidade. Nós temos aprendido que um líder de sucesso não é aquele que é um sucesso, aquele que é o estrela. Sabemos que o verdadeiro líder de sucesso é aquele que deixa sucessores de sucesso. Amém? Amém? E aqui é como se fosse um conselho de um pai para um filho, de um discipulador para o discípulo, de um pai para um aluno, um conselho de pessoas que nós queremos deixar um legado. E a mensagem, quando nós lemos os livros, as histórias bíblicas, elas nos fascinam, nos deixam extasiados quando nós lemos a palavra de Deus. E as histórias, os homens, aqueles que o Senhor levantou em tamanha unção, em tamanha graça, nos impressiona. E o que me impressiona também é quando eu começo a estudar a vida do apóstolo Paulo. A vida de Paulo nos inspira como cristão, como um fundador de igreja, como discipulador, como apóstolo, servo dos servos. Então, a vida dele nos motiva. E Paulo, ele deixa várias cartas, ele deixa 3 cartas pastorais. Quais são as cartas pastorais? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Ele escreve essas 3 mensagens e ele deixa esse livro, são inspiradores para a vida ministerial de qualquer líder. E pensamos que a primeira carta escrita no Novo Testamento, o primeiro livro, foi o Evangelho de Mateus. Mas a primeira carta escrita para a igreja não foi o Evangelho de Mateus, foi carta aos Tessalonicenses. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele estava em Corinto, ali já se encontrava preso. Quem não sabe, Paulo foi preso não somente uma, mas várias vezes. Mas essa prisão que Paulo se encontrava, dava uma certa liberdade, porque quem está preso nunca é bom. Mas ele foi uma casa que ele alugou, e ele estava ali sob a vigilância da guarda pretoriana, e ele estava ali escrevendo, e ele tinha mais um certo de conforto, e ali ele escreveu carta aos Efésios, ele escreveu aos Tessalonicenses, ele escreveu aos Coríntios, ele tinha uma certa liberdade. Mas, quando ele vai escrever nessa última vez, essa última carta, no pano de fundo histórico da carta a Timóteo, que eu não posso dizer que é uma carta, mas sim um testamento, ele conta algo que o pano de fundo, além da mensagem ser inspiradora, mas o pano de fundo, o que estava acontecendo na época é que nos inspira mais ainda. Paulo, ele foi preso. Mas por que Paulo foi preso? Quando você lê Timóteo capítulo 2, Timóteo 1 e 2. Por que Paulo foi preso? No ano de 64, de 18 de 64, o que é que acontece? Em Roma, a história do imperador Nero, ele toca fogo na cidade de Roma, ele queria tocar fogo num bairro, para que ele pudesse escrever um poema épico, ou um poema inspirador, ao ver um bairro pegando fogo. Você imagina a loucura de um homem desse? Ele queria escrever um poema épico, olhando para as chamas, as pessoas morrendo, aquela aflição, e quando queimava aquela cidade, ele queria escrever um poema. Não somente um bairro pega fogo, mas 10 bairros pega fogo.
a incêndio perde o controle e apenas sobram 2 bairros de cristãos e judeus. E Nero, não querendo assumir a culpa da responsabilidade, o que é que ele faz? Ele vai colocar a culpa em quem? Nos cristãos. E nessa época começa uma grande perseguição à igreja. Nero era um louco. Você sabia, alguns filmes você já pode ter ouvido falado, mas o que é que aconteceu quando aconteceu esse incêndio catastrófico? O que foi que aconteceu? Nero, ele começa a perseguir os cristãos, pega homens, mulheres e crianças, manda prender, e além da sua loucura e além daquilo que ele fez, ele pega os cristãos, lança nas arenas dos coliseus para que eles fossem comidos vivos por leões. E não achando pouco, quando os seus convidados eram ali, convidados para ir para ver os jogos, o que é que Nero fazia? Ele pegava os cristãos, amarrava em postes, embebia com algo inflamável e tocava fogo. Então é nesse contexto histórico, é nesse pano de fundo, em que Paulo começa a escrever a carta de 2 Coríntios. E no ano de 64, quem era o maior líder da igreja? Quem era o cara que estava ali conduzindo a igreja a continuar crescendo e avançando? Paulo. Então começa uma grande perseguição ao apóstolo Paulo. No ano de 64, Paulo está ali naquela correria, e aí acontecendo essa perseguição de Nero, matando os cristãos, sendo queimados, torturados vivos. O que é que acontece? No ano, a igreja se dispersa. E Paulo, ele volta no ano de 67, para que ele pudesse dar suporte àqueles irmãos. E segundo a Bíblia, quando ele fala assim, ele está com frio nessa prisão, ele diz assim: olha, vai na casa de Carpo, vai na casa dele, porque lá estão os meus pergaminhos e os meus livros. Então julga que Paulo foi preso na carta de Paulo em Troade. Então é nesse pano de fundo que acontece a prisão de Paulo. Então Paulo, quando ele começa a escrever, ele diz assim, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, que diz o seguinte: 2 Timóteo capítulo 6 diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Timóteo, vem depressa ter um encontro comigo, porque se das outras vezes eu escapei, dessa vez eu não escaparei. Timóteo, vem ter depressa, porque a eu já está sendo derramado como oferta no altar de Deus. Agora, como? No pano de fundo, na história, como aconteceu esse relacionamento entre Paulo e Timóteo? Como eles se encontraram? Como foi? Quando Paulo ele foi pregar na cidade de Listra, em Cônio, naquelas regiões, Lloyd e a sua avó, eles escutam a mensagem de Paulo. Julga-se que naquela época Timóteo tinha 13 anos de idade quando ele escuta a mensagem do Evangelho. E ali ele é alcançado pela mensagem de Jesus através do apóstolo Paulo. Lendo aqui o livro de Atos, Paulo, quando ele chega na cidade de Listra, ele é apedrejado ao ponto de ser arrastado como morto para fora da cidade. Imagina você tentando abrir uma cela dentro de um bairro, na comunidade onde você mora, e você é apedrejado ao ponto de sair morto. Ainda não chegou esse tempo da perseguição. Mas quando ele prega ali o Evangelho, eles são impactados pelo testemunho de Paulo, pela mensagem que é trazida. E de repente Paulo, após 6 anos, volta novamente à cidade de Listra, em Cônio, e ele começa ali a ministração. E aos 13 anos, Timóteo já tinha se convertido, e quando ele volta, aquele jovem já tinha aproximadamente 19 anos.
E Paulo, na sua equipe missionária, ele teve ali, a Bíblia relata que teve um desentendimento entre Barnabé e Paulo, mas isso, capítulos antes, o Senhor já tinha declarado, o Espírito Santo, que eles tinham que se multiplicar, eles tinham que se expandir, e eles não fazendo isso, o Espírito Santo acontece essa desavença sobre eles, e ele dispensa Marcos. E o que é que acontece? Paulo precisa de outra pessoa para que acompanhasse ali na sua equipe missionária, e quem ele chama? Timóteo. Porque o testemunho de Timóteo, Atos capítulo 16, fala que o seu testemunho não somente corria na cidade de Listra, mas também na cidade de Icônio. O testemunho daquele jovem não somente era impactado naquele bairro, mas também em outras regiões. E é daí em diante que o grande apóstolo, ele começa, Lloyd e Chloe, discipulam Timóteo. É um jovem que vem de uma família disfuncional, é um jovem que a mãe era judia, a avó judia, o pai grego, mas na Bíblia não relata sobre a história do pai do apóstolo, do Timóteo. E após isso, ao ouvir o testemunho, ele chama o jovem Timóteo para ser o seu principal discípulo. E o seguinte quem hoje, você está sentado, você tem uma família, você tem uma empresa, você começou seu ministério, aquilo que você deu início, se você terminasse hoje, você teria alguém para dizer assim, dá continuidade àquilo que eu comecei? Pare para refletir nisso. Será que eu teria alguém que eu poderia pegar o bastão e dizer assim, dê continuidade àquilo que eu comecei? Será que havia uma recomendação? E o nome de Timóteo diz assim, o significado de Timóteo é aquele que honra a Deus. Aquele que honra a Deus. Timóteo, ele alcança no coração de Paulo a alta respeitabilidade. Paulo, ele escreve 13 cartas. Das 13 cartas, ele cita o nome de Timóteo 12 vezes. Só não está lá escrito nos Hebreus, porque ainda não sabemos quem foi o escritor de Hebreus. E ele só não cita o nome de Timóteo na carta aos Gálatas. Se você lê a Bíblia, as cartas, ele cita o nome de Timóteo 24 vezes. Ele foi o discípulo para as grandes missões de Paulo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz, olha, eu tenho muito voluntário aqui, eu tenho muita gente boa, eu tenho muita gente aqui que dá o gás comigo, mas porém, igual a Timóteo eu não tenho ninguém. Eu tenho vários discípulos, eu tenho Tito, eu tenho Cláudia, eu tenho várias pessoas aqui comigo, mas o mesmo sentimento de igual a Timóteo, eu não tenho ninguém. Ele se torna o principal discípulo do apóstolo Paulo, e Timóteo, ele é uma ironia do destino, como qualquer um de nós aqui. Sabe por quê? Para ser bispo, no mínimo naquela época tinha que ter 50 anos. E pela conta que eu fiz, pelos livros históricos, pela Bíblia, aproximadamente quando ele vai assumir a igreja de Éfeso, ele tinha apenas 35 anos. Mas o que é que ele diz? Coloca aí 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, ele diz assim, mas Timóteo, apesar de tu ser jovem, apesar da tua idade, ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na pureza. Quando ele está ali, e quando ele vai delegar essa missão ao seu principal discípulo jovem, em que as pessoas vão olhar, mas é um jovem que vai nos liderar, o que é que ele diz? Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo para os fiéis. Seja exemplo para os fiéis.
Isso não quer dizer, pelo fato de ser jovem, que você não possa assumir um compromisso com o Evangelho, de ser um padrão para os cristãos, de ser um padrão para a sua geração, de ser um padrão para a sua faculdade, de ser um padrão para a sua igreja, de ser um padrão para o seu bairro, de ser um padrão para o seu trabalho. Mas ele diz assim: ser padrão na palavra. A palavra, quando ela está só aqui, ela só é entendimento. Quando ela desce para cá, ela se torna em atitudes, ela se torna em atos. Timóteo também é uma ironia do destino, era um jovem que frequentemente ficava doente. Paulo, na carta de Paulo a Timóteo, diz assim: olha, tu toma um pouco de vinho com um pouco de água por conta das tuas constantes enfermidades. Olha, constantemente tu fica doente. Então toma lá, se cuida. Por que ele também é uma ironia do destino? Porque Timóteo era um jovem do temperamento introvertido. Ele era um pouco acanhado. Quando Paulo manda ele para ir uma missão em Corinto, ele escreve aos Coríntios, retraduzindo o texto: ei, ele está indo aí, mas deixa ele à vontade, porque ele é um pouco tímido. Mas o que é que Paulo escreve lá em 2 Timóteo capítulo 1, 7. 2 Timóteo capítulo 1, 7, ele dá uma instrução ao seu discípulo, e ele fala assim: olha, meu querido filho Timóteo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero dizer para você, jovem, você não é uma ironia do destino. Se Deus levantou Timóteo com tantas fragilidades, com tanta uma família disfuncional, Deus está dizendo que Ele não precisa de super-homens. Deus precisa que você esteja com o coração dispostos para que o derramado do Espírito Santo possa vir sobre a sua vida. Deus, Ele não conta com super-homens e mulheres maravilhas. Deus morreu na cruz por pessoas frágeis como eu e como você, com as nossas debilidades. Mas a sua debilidade não pode ser uma justificativa para você dizer não para Deus. Porque quando Moisés quis dizer não, eu levantarão, ele é o teu tradutor. Eu sou um homem de língua pesada, mas eu boto alguém para falar contigo. Davi estava de trás das malhadas, ninguém olhava para Davi, estava ali escondido. Ei, chama ali, Jessé chama ali os irmãos dele, chama, porque o rei está na casa de Jessé, mas pega ali todos os irmãos. Será que Davi não soube que Jessé ia lá na casa do pai? Ele poderia ter se rejeitado, poderia ter ficado magoado, poderia ter ficado cabisbaixo. Só chamaram meus irmãos porque eles são parentes. Mas enquanto os irmãos estavam lá com Jessé, enquanto estavam lá recebendo o profeta Samuel, Samuel disse: ei, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Eu tenho que dizer para você, esses dias eu estava conversando com o pastor de Macapá, discípulo do pastor Elcio. Pastor Elcio, que fez o louvor e adoração da Igreja da Paz, e eu conversando com ele, ele falou assim: Tiago, Deus está à procura de pessoas com coração disponível. Com coração disponível. Esses dias de 12 horas de adoração, eu estava aqui: Senhor, eu estou com o meu coração disponível. Senhor, eu estou com o meu coração disponível. E Davi poderia ter ficado magoado ali. Mas deixa eu dizer, Samuel falou: ei, ele não está aqui. O rei não está aqui. Não é ele. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem. Quem? Davi. Onde está Davi? Guardando as ovelhas. Fiquei sabendo esses dias que Davi matou um urso e um leão. Então esse é o cara. Se no seu secreto, na sua vida ministerial, no seu trabalho, tudo aquilo que envolve a sua vida, e se você se encontra no secreto, matando urso e leão, não se preocupe com o aplauso dos homens, porque Deus está lhe vendo. Deus está lhe vendo, e quem vai lhe honrar é Deus. Se você está esperando o aplauso dos homens, a sua motivação é errada. Espere os aplausos de Deus.
há justificativa de tantas coisas que aconteceu, e Paulo queria passar o bastão para quem? Para Timóteo. Mas uma das coisas, que se eu tivesse a oportunidade de perguntar a Paulo, como começar bem e como terminar bem. Porque não importa como você começa, importa como você termina. E o que me inspira, no final da vida desse apóstolo, quando ele termina ali a sua missão, quando ele está terminando, deixando o bastão para Timóteo, ele dá uma palavra de motivação ao seu discípulo. Ele dá uma palavra de motivação dizendo: ei, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu não me perdi no caminho, eu não me extraviei, eu não perdi o foco. Para mim só me resta a coroa do justo juiz, que me entregará naquele grande dia. Paulo, ele diz: combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé. Ele tem essa mensagem inspiradora no final da sua vida. Ele diz para o seu principal discípulo: ei, vem logo ter comigo, mas uma coisa eu te digo, Timóteo, é o ponto da minha partida, eu estou indo embora, mas eu tenho uma coisa a te dizer: eu combati o bom combate. Quem está aqui disposto a abrir o bom combate? Quem está aqui disposto a abrir o bom combate, não por mim, mas pelo Evangelho de Cristo? É pelo Evangelho de Cristo que você carrega no seu coração, que você carrega no seu espírito, que você carrega nos seus princípios, no seu trabalho, faculdade, aonde for, você defende os princípios do reino. Eu digo uma coisa para você: eu me congrego na Igreja Plenitude há 10 anos, mas eu estou aqui pelo rei e pelo reino. É pelo rei e pelo reino. Se você está aqui nesse corpo, nesse ajuntamento, você está aqui pelo rei e pelo reino. Esses dias o que está vindo no meu espírito é que chegou o tempo que quando os homens vão para a guerra, os homens iam para a guerra, era comentado que é hora de botar a faca nos dentes. É hora de pegar o urso, é hora de pegar o leão. Eu tenho dito para o meu líder, tenho dito para o meu pastor, é um ano em que nós vamos avançar na força do Senhor. É o tempo dos inconformados. É o tempo em que Deus vai chegar para você e dizer assim: ô Gideão valoroso, o Senhor é contigo, como é que tu está? Ah, minha célula está aí, né? Está daquele jeito, eu não sei como é que está, mas o Senhor tu sabe das minhas coisas, dos meus problemas, ó Senhor, mas é isso aí. Será que naquela época, como é que falam os pregadores hoje? É conjecturando, né? Conjecturando, será que aquele anjo visitou só Gideão? É provável que sim. É provável que sim. Ou provável que não. Mas quando o anjo chega para Gideão e fala para Gideão: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Naquela época estava acontecendo um saqueamento, o povo judeu escondido, o inimigo atacando, tomando o caminho. E ele disse: se o Senhor é comigo, por que cadê o Deus dos meus antepassados? Cadê o Deus que se manifestou a Abraão no monte do Deus proverá? Cadê o Deus que se manifestou a Jacó naquela escada? Cadê o Deus que visitou Isaac? Se Deus, tu fala assim: eu já ouvi falar muito do Tiago, já ouvi falar muito do pastor Daniel, do pastor Paulo, da pastora Donete, do Paulo Anjo, as células muito grandes. Se o Senhor é contigo, não se conforme. O Senhor é contigo. Se o Senhor, gente, eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando se o Senhor é comigo. Eu quero ver as manifestações, eu quero ver o poder de Deus, eu quero ver a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, através de nós, orar pelos enfermos, ver os céus crescendo, implantando núcleos. O Senhor é contigo. Amém?
perguntaria a Paulo? Como começar e como terminar? Uma vez um jovem perguntou assim: Tiago, hoje tu lidera o Tiflin, tu lidera uma área, está aí. Às vezes a pessoa, ei, é muito legal. Tem pessoas que olham assim, o título, mas diga assim: nós só temos um título. Foi muito fraco. Nós só temos um título: servo de Deus. Nós só temos esse título. Nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para lavar os pés. Mas se eu perguntaria a Paulo: Paulo, se tu quer como terminar bem, como começar bem? Aí esse jovem me fez a pergunta: o que é que você diz hoje? Como eu faço para chegar nesse lugar? Aí nós olhamos para os irmãos em algumas tribulações, algumas lutas, que nós aprendemos que a tribulação e a aprovação é para trabalhar o nosso caráter em Cristo, amém? Quem está na prova, deixa Deus trabalhar e deixa Deus te forjar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: todo mundo quer ser quem era Paulo, mas ninguém quer passar o que ele passou. Muitas vezes nós perguntamos a homens de Deus que estão caminhando em determinados lugares em Deus, mas nós queremos os fins, mas não queremos os meios. Sabe? Paulo, quando ele começa ali em 2 Coríntios, as tribulações, passei por naufrágio, passei por perseguições, fui apedrejado, açoitado 4 vezes, passei sede, nudez, fome, passou todo tipo de situação. Às vezes nós queremos chegar onde alguns chegaram, mas não queremos passar o que alguns passaram. Queremos chegar onde alguns chegaram, mas não queremos passar o que outros passaram. Ei, vou lhe ensinar aqui 4 exercícios para o cristão. Eu aprendi isso em oração. Quando eu subi uma vez para uma oração e eu falei assim: Senhor, fala comigo, que eu quero entender cada vez mais aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aí terminou aquela oração, e sempre tem aquelas irmãzinhas do coque, né? Tem umas irmãzinhas do coque, irmão, que elas vão assim, ó. Rapaz, elas andam num radar do Espírito, que quando ela olha para você, ela diz assim: olha, tem uma palavra para ti. No final, eu estava indo embora. Sabe o que aconteceu nesse dia? Vou contar para vocês. A minha esposa, Deus seja louvado pela vida da minha esposa, porque se hoje eu sou alguém, eu devo muito à minha esposa, Ana Luísa. Ela foi uma pessoa e ainda é uma pessoa que me inspira muito. Se hoje eu perdi 8 quilos, estou mais magro, foi graças à inspiração a essa mulher que me incentivou muito. Toda a vida que eu estava deitado no sofá, ela: bora para a academia mais eu, bora para a academia mais eu. E hoje nós estamos aí não somente adotando isso como um tempo, nós queremos adotar isso como estilo de vida. Porque eu quero chegar, já estou chegando aos 35, quero chegar bem. A certa idade, aos 60, ainda quero estar correndo aqui no meio dessa igreja. Se o Senhor não vier, né? Nesse dia, o que é que acontece? A Ana Luísa trabalhava no shopping. E eu já tinha sido batizado de amor por Jesus. E eu estava abrindo mão de muitas coisas para servir ao Senhor. Eu ainda não conhecia o pastor Daniel, eu conhecia esse de vista. Aí os irmãos me chamam para orar lá no Monte do Caíque, que hoje lá é um monte de casa. E eu estou sentado em frente de casa esperando ela. E eu falo assim: olha, estou sentado e eu falo assim: hoje eu vou para o monte. Só quer saber dos irmãos agora. Só quer andar com os irmãos, só quer andar com o crente. Rapaz, eu assaltava, eu roubava, eu vou andar com quem? Com os caras de novo? E ela ali, a Ana Luísa, depois de 1 ano, ela se converte ao evangelho, se torna mais crente do que eu.
mas nessa época ela ainda estava no processo e eu tendo paciência com ela. Aí quando eu estou sentado, eu olho para ela com os olhos cheios d'água e falo assim, ó, antes que houvesse o dia, ele era. E não há quem pode escapar das mãos dele. Operando Deus, quem impedirá? Eu vou para o monte orar assim com os irmãos. Os irmãos foram embora, os irmãos foram na frente. E eu vou andando ali na Alberto Sá com os olhos cheios d'água. E o diabo no meu, e eu vi um espírito no meu ouvido, tu não sabe onde é o caminho, tu vai se perder, tu está andando só, tu está sozinho. Aí eu me lembro que vem um louvor assim, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se o mar me submergir, a tua mão me levanta. Quando cheguei naquela oração, começou lá o reteté, pandeiro de um lado, zoada do outro. Eu falei, eita Deus, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai falar comigo. Acabou a vigília e nada. Aí veio aquela irmãzinha do coque, ó. Irmão, vem cá. O Senhor tem um recado para ti, faz tempo, ó. Aí eu na minha mente, se eu sair de Deus, tu confirma. Não entende? Se eu sair de Deus, tu confirma. Irmão, Deus viu a luta que tu passou para chegar aqui. Deus viu a tempestade que te envolveu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer que tu ore, tu coma do rolo, tu jejue e vigia que Deus vai te usar nessa terra. Só tem uma coisa para dizer para você. Ore, exercício, jejue, exercício, coma do rolo, exercício, vigia que Deus vai te usar nessa terra. Vigia, Deus vai te usar. Mas se você não for para esses exercícios espirituais, como você vai passar o que Paulo passou e chegar onde Paulo chegou? Não vai chegar. Você tem que começar a ter uma vida disciplinada. Esses dias nós tivemos 12 dias de oração e jejum, e ali nós só renunciamos a alguns alimentos, mas Deus fez. Deus fez. Sabe? Paulo, quando ele chega na cidade de Listra, para começar, pode colocar para mim em Atos capítulo 16, verso 1. Vamos ler do verso 1 a 3. E a pergunta que eu faço, o que fez Paulo escolher Timóteo? O que foi, eu perguntaria, Paulo, por que Timóteo tu escolheste? Por que tu escolheu Timóteo? Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai grego. Verso 2. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus aicóides de relacionamento, será que as pessoas, o seu marido, a sua esposa, seus filhos, quem você, os seus colegas de trabalho, seus colegas de classe, da faculdade onde você estiver, será que eles lhe recomendariam para caminhar com o apóstolo Paulo? Será que nós alcançamos esse testemunho para ser recomendado para o grande apóstolo Paulo, o maior bandeirante do Evangelho? Será que nós conseguiríamos? Será que nós temos essa recomendação na rua onde nós moramos? Será que por causa da sua integridade e servidão no Evangelho, será que as pessoas olham para você e difamam? Será que nós seríamos recomendados para caminhar com Paulo? O que acontece? Que muitas pessoas não querem passar o que passamos, porque algumas pessoas chegam a mim, sei, Tiago, fulano e ciclano na igreja tal estão orando, fulano e ciclano estão fazendo isso, ciclano, aí fica só na maionese. Sabe o que é viver na maionese? É viver na história dos outros, só olhando para os outros, só olhando para os outros, só olhando para os outros.
A minha pergunta é: o Deus daqui é diferente? Ou não é o mesmo? Ele é o mesmo. Ele é o que era, Ele é o que é, Ele é o que há de vir. Ele é o mesmo. Porém, eu não quero viver a história dos outros em Deus. Eu olho para a história de alguém, me admira, me inspira, mas também eu não fico só vivendo a história daquela pessoa, porque eu sei que Deus também tem uma história para escrever na minha vida. Tem um legado dele particular, tem algo particular de Deus reservado para você. Tem algo reservado para a sua vida. Tem algo reservado para você, tanto no ministério de louvor, tanto no discipulado, tanto no pastoreio, no evangelismo, no mestre. Tem muita gente boa por aí, amém. Mas também eu vejo muita gente boa aqui. Você é o que Deus lhe chamou para fazer. Tem muita gente boa aqui. Se eu abrir a boca para entregar esse microfone e vocês pregarem aqui, gente, nós vamos ficar de boca aberta daquilo que Deus vai falar através de vocês. Dá só uma cutucadinha, deixa Deus te usar, vaso. Foi fraco, deixa Deus te usar, vaso. Chacoalha, gente. É noite em que Deus está nos chacoalhando para nos tirar do local de comodismo. Eu tenho uma coisa para dizer, que a poeira da frieza, a poeira do comodismo já foi embora faz tempo. Já foi embora faz tempo. Fica ligado naquilo que o Senhor vai fazer nesses dias. Não é tempo de perder oração, não é tempo de perder vigília, não é tempo de perder discipulado. É tempo de se voltar para Deus de todo o coração. É de todo o coração. É de todo o coração. Senhor, eu vi um convite para mim, mas eu tenho um casamento. Dê para mim por escusado. Senhor, eu acabei de comprar 5 juntas de bois. Eu não tenho para mim como escusado. Não dá para mim. Senhor, eu comprei um terreno, eu não posso ir. São coisas lícitas ou não? Será que não é lícito você comprar um bem? É lícito se casar? É lícito comprar carros, motos? Mas isso não pode estar em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é o rei e o reino. O rei e o reino. Rapaz, eu amo esse texto. É um texto que me inspira muito. Grande multidão acompanhava Jesus, capítulo 14. Lucas 14. Uma grande multidão acompanhava Jesus. Jesus está ali indo com a galera. Voltando-se Jesus para a multidão. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão, filho. Aquele que não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Ponto. Lá no final está lá o ponto, Senhor. Eu não estou dizendo que você não vai cuidar da sua família. Eu não estou dizendo que você não vai possuir bens. Porém, isso não pode estar em primeiro lugar no seu coração. Não pode estar em primeiro lugar no seu coração. No seu coração, em primeiro lugar, deve estar o rei e o reino. Hoje eu vim enfesado, cheio de fé para pregar. Amém? Se eu tivesse aqui também, eu perguntava para o apóstolo Paulo: o que você viu em Timóteo, além da sua recomendação, além da igreja de Listra e Icônio recomendar, o que você viu em Timóteo? Eu vi em Timóteo um jovem do coração ensinável. Eu vi em Timóteo um jovem do coração ensinável. Você quer? As meninas perguntam: Tiago, eu quero me casar, quer que você me aconselha? Tenha um coração ensinável. Eu quero casar. Tenha um coração ensinável. Sabe os conselhos que nós damos? Nós temos que ter um coração ensinável para aprender, porque aquele que não se senta para aprender, também não pode se levantar para ensinar.
Deus vai levantar o nome de muita gente aqui, mas quanto maior você crescer, mais tenha humildade para aprender. Quanto mais você cresce, mais você se humilha. É isso que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos na vida de Jesus, dos apóstolos, dos maiores grandes homens de Deus que nós achamos, os maiores homens de Deus que conhecemos, são os mais simples, humildes. Gente, eu já passei uma situação, questão de trabalho, que eu tive que marcar uma agenda com um pastor da cidade, para me poder liberar perdão para ele, porque ele não ia me pagar. Tinha que marcar uma agenda. Aqui na igreja, que eu não saiba, não tem nenhuma sala dessas aqui atrás ou ali fora escrito sala VIP. Mas eu já vi, gente, igreja por aí com sala VIP. Sala VIP. É a realidade. Não posso mentir isso para você. Mas diga assim, faz parte do Evangelho. Faz parte do Evangelho, para depois não dizer que o Evangelho para você é só oba-oba, não. Tem os seus espinhos, mas também tem as suas rosas. Amém? Quando perguntaram o idealizador da marca McDonald's, Ray Kroc, perguntaram assim: por que você ainda, apesar de ser muito grande, homem rico, ainda se senta para ouvir tantas palestras? Ele disse a seguinte frase: porque quanto mais eu cresço, mais eu tenho humildade para crescer. Porque aquele que não para mais para aprender está em fase de apodrecimento. Nós estamos em constante aprendizado. Pastor Paulo disse algo muito forte. Ia ter agora uma palavra sobre um curso sobre política. Mas não paramos para aprender. Esses dias eu trouxe uma palavra para o pastor Daniel, que às vezes nós estamos presos, pastor Paulo, no cativeiro da nossa ignorância. Por isso que a palavra de Jesus nos liberta o entendimento para sairmos dessa escuridão e virmos para a luz. Para que a luz de Cristo manifeste em nós, porque as nossas obras são más, mas aquilo que é mal passou. Eu quero aquilo que vem do reino. Tem um coração ensinável para aprender. Porque quem tem um coração ensinável para aprender, deixou de lado o orgulho, a arrogância, a prepotência. Aquele que para aprender, é porque está dizendo, eu preciso aprender mais. Quando Paulo chega para Timóteo, ele fala assim: olha, tua fé é sem sua fé é sem fingimento. Sua fé não tem máscara na tua vida, Timóteo. Tu é um cara que foi transferido da tua avó e da tua mãe, aquilo que tu aprendeu, e tua fé é sem fingimento. Tu não usa máscara. Tu é um cara que a tua espiritualidade não é uma coreografia ensaiada. Timóteo, tu é um cara que eu olho para ti e a tua fé é sem fingimento. Tu é verdade. Bata no peito e diga: eu sou verdade. Eu sou verdade. Eu sou verdade. Eu perguntaria para Paulo: Paulo, o que é preciso para mim continuar crescendo? Timóteo capítulo 2, verso 2 diz assim. Timóteo 2, verso 2 diz assim. Perdão, querida, 2 Timóteo capítulo 1, verso 2. 2 Timóteo, verso 1, verso 2. Olha o que é que o apóstolo alcança, o que é que Timóteo alcança na vida do apóstolo. Tu, Timóteo, meu filho amado, graça e paz e misericórdia. Tu, pois, meu filho amado, graça e misericórdia. Se você quer chegar onde alguns chegaram, eu tenho uma coisa para dizer. Você precisa de um pai espiritual. Você precisa de um mentor. Você precisa de um
discipulador, uma pessoa cuja nós olhamos para a vida dessa pessoa e em todas as áreas nos inspira. Paulo cita várias vezes na sua carta: ei, siga o meu exemplo, olhe para mim, eu imito Cristo. Ei, você abria a boca e de uma vez eu estava com um jovem no aconselhamento, pastor Paulo, e o jovem olhou para mim: ei, fulano fez isso, não sei o que. Aí eu falei: pois olha para mim, olhe para mim, olha o que é que você vê na minha vida, me diga, criatura, o que é que tu vê na minha vida? Olhe para mim, que eu estou atrás de imitar o meu líder imita Cristo, e eu quero imitar a Cristo. Para quem você tem olhado? Para quem você tem visto? Você observa mais o pastor que prega bem na internet do que olha o seu líder, porque na internet ninguém vê falha, vê de pé. Falha a gente não vê nas redes sociais, falha a gente vê perto, é caminhando lado a lado. Mas eu aprendi uma coisa: sabe quanto tempo eu vou andar perto dessa galera aqui pelo resto da minha vida? É aprendendo a perdoar uns aos outros. Porque se eu não aprender a perdoar uns aos outros, eu não vou caminhar com pessoas, eu vou me isolar. Aí o que é que acontece? Por isso que a Bíblia diz: mantendo os olhos fitos em Jesus, olhando para o autor e consumador da vossa fé. Porque quando eu olho para Jesus, Ele é o meu padrão, Ele é o meu modelo. Se eu continuar com meus olhos voltados aqui para baixo, só olhando para os homens que são falhos, eu vou me decepcionando. E quando eu olho para Cristo, eu não me decepciono, eu compreendo Cristo, Ele me compreende, e eu compreendo as pessoas e vou caminhando com elas. Amém? Pegou aí o feedback? Tá ligado? Tá ligado mesmo nesse feedback aí? Se você não tiver ligado, olhando para a pessoa: gente, eu sou falho, aqui e acolá eu estou jogando bola, eu dou um gol, dou um bicudo errado, faço gol contra, sou falho. O pastor fez gol contra, sou falho. Perdão, galera, deu gol, vamos atrás agora, vamos correr. Desculpa, se eu for lá na frente, vai chegar uma hora que eu posso fazer o gol do empate, amém? Está chegando a hora de você fazer o gol do empate. Está chegando a hora de você deu uma bola fora, falhou, líder, vai lá, querido, se humilha. O maior exemplo de um líder é quando ele não espera só uma atitude do seu liderado, mas quando o líder ele se humilha, pede perdão, vai lá, se reconcilia. E eu vou dizer: o orgulho é jogado para o mar do esquecimento. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, verso 2 diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que ouviste de mim e de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis. Timóteo, aquilo que tu aprendeu de mim, transmite a outras pessoas. Tu não é um mar morto que chegou tudo em tu para. Você não é uma pessoa que só enche a garrafa. Só enche a garrafa está cheia, eu não vou encher. Por quê? Ela está cheia. Porque ela está cheia, ela não se esvazia, ela não transborda. Tu, pois, filho meu, transmite a homens fiéis, idôneos, que sejam capazes de discipular, de transferir a outros da mesma essência, na mesma fidelidade. Ei, Timóteo, olha para mim, olha, transmite a homens, continua, não para, porque isso é o evangelho. Gente, quando eu leio esse texto, eu só me lembro de Mateus 28, lá, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, vai, transfere. Ide ao evangelho, pegar para todo mundo, transfere. Como é que faz isso? Batizando em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Vai, continua. Transmite a homens fiéis. Continua. Olha Jesus. Ei, eu estou indo, galera, mas faço isso aqui, ó. Eu estou passando um bastão para vocês. Dão continuidade. Vão e preguem o evangelho em todas as nações. Vão. Não olhe para trás. Ei, vai os 70 lá. Ei, nós vamos evangelizar. Ah, Senhor, fiquei tão maravilhado. Senhor, pessoas ressuscitaram, pessoas foram curadas. E ele disse: não se alegrem por causa disso. Se alegre porque o nome de você está escrito no livro da vida. Não se alegre com as obras, porque às vezes nós achamos que somos nós que fazemos. A maior alegria que eu tenho que ter é que meu nome está escrito no livro da vida. E ele continua o texto dizendo, ó: participas dos meus sofrimentos como bom soldado em Cristo. Ei, meu
discípulo, rapaz, eu vou dizer para ti, pastor Paulo, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta dizendo que Timóteo vai assumir um legado, e esse lá, o Timóteo já está com a cabeça, Nero já está para fazer assim com seus carrascos, vamos tombar agora a cabeça de apóstolo Paulo. Ei, mas o Paulo mandou a carta. Ei, sabe como é que diz na versão A Mensagem? Esse texto de Timóteo capítulo 4, verso 6, tem a versão A Mensagem aí? Se não tiver, eu tenho uma foto aqui. Sabe o que é que diz na versão A Mensagem? 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, na versão A Mensagem: assumam o comando, porque eu estou para morrer, minha vida está derramada como uma oferta no altar, a única corrida que vale a pena disputar, tenho corrido o meu esforço até o fim. Ei, tu está recebendo um legado de um cara que vai ser decapitado, porque Paulo era romano, então a sua sentença não era como a de Pedro, que era ser crucificada, a sentença dele era ser decapitado. Me diga aqui, irmão, você vai assumir uma célula, ou uma área, um setor, cheio de problemas às vezes. Eu ainda aqui na nossa igreja, eu não vi ainda alguém receber um legado desse. Ei, cara, os caras da facção aqui me pegaram, disseram que aqui eu não posso pregar Jesus, eu estou já com a pistola engatilhada aqui na minha cabeça. Ei, diz lá para minha esposa, diz lá para os meus amigos, que eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, e eu estou guardando a fé. Agora, tu assume o comando aí, cara, continua discipulando as pessoas, não olha para trás não, vai continuando que o tempo da minha partida chegou. Eu te amo, se encontraremos na glória. Eu combati o bom combate. Pare para refletir nisso aí. O evangelho chegou para mim numa prisão, porque homens foram lá acionar uma palavra. Alguém aqui já assumiu uma cela assim? Alguém já assumiu um legado assim? Algum de vocês já assumiram? Ninguém levanta a mão, porque na história da igreja aqui eu não conheço. Mas foi nessas condições que Timóteo assume o comando da igreja. Era um jovem, não tinha 35 anos, tinha enfermidade, tinha suas debilidades, era introvertido, era tímido, mas ele assumiu o comando da igreja de Éfeso. Chegou o tempo da igreja despertar para uma coisa. O evangelho, a igreja não é casa de show. Participa dos meus sofrimentos. Timóteo, contigo eu vivi muitos momentos de alegria, mais do que sofrimento. Mas ei, participa do meu sofrimento como um bom soldado. Não basta ser um soldado, tem que ser um bom soldado. Eu vou encerrar porque o meu tempo já foi. Como um bom soldado. Sabe o que é que fala de soldado? Paulo pode ir para o teclado? Soldado fala de foco. Soldado é uma pessoa focada, que não se envolve com o negócio dessa vida, mas ele procura satisfazer aquele que lhe alistou. Ei, para você agradar a Deus, talvez você, moça, talvez você, rapaz, talvez você, mãe, talvez você, pai, talvez você, filho, vai ter que desagradar muita gente para agradar a Deus. Eu trinco em determinadas situações que eu não abro mão. Eu nunca vou desagradar a Deus para agradar ninguém. Eu tenho uma vocação ministerial que Deus me chamou muito forte na minha vida. Só eu e Deus sabe o que Ele conversou comigo no secreto da minha conversão. Minha mãe, meus pais, meus familiares sabem, não que eu não abra mão disso, que não é errado, mas eles sabem que domingo à noite eu estou no culto. Eles não marcam o aniversário de domingo à noite. Eles recebem a minha palavra.
minha mãe ainda, meu pai ainda bebem. Mas sempre quando tem um aniversário, eles falam assim: o Tiago quer fazer uma reflexão. E eu sei que através daquela reflexão eu estou ganhando eles. Com muito amor e carinho, vou ali, sirvo um prato, sirvo uma coisa, converso com as pessoas. Mas não é porque eu ando no meio deles que vai corromper o meu conteúdo doutrinário do Evangelho. Uma vez a minha tia me ligou chorando: poxa, Tiago, estou muito triste, hoje é meu aniversário e o meu filho não veio no meu aniversário. Mas por que, tia? Mas por que, tia? Porque ele disse que aqui tinha bebida. E pelo que eu saiba, tia, ele nunca bebeu. Meu primo nunca foi de farra, nunca foi de beber. Mas ele poderia estar aí, servindo um prato, servindo uma coisa. Não, Tiago, mas é porque a Bíblia, ele diz que a Bíblia, ele não pode andar na roda dos escarnecedores. Sabe o que é o escarnecedor? É aquele que zomba da tua fé, aqueles que escarnecem, aquele que zomba. Enquanto eu estiver ali na minha mãe e ninguém estiver zombando da fé que eu carrego, amém. Eu estou lá para servir. Mas no dia que eles escarnecerem, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser quem for, eu vou com o meu Jesus. Eu vou com o meu Jesus. Eu vou com o meu Jesus. Queria que apagasse as luzes. Queria que o Mateus olhasse aí o vídeo. Primeiro vídeo é... Alguém aqui, eu estou vendo todos vocês, não se preocupem. Vou fazer só uma pergunta. Você que veio com maquiagem, não tem problema não, vai borrar. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui conhece a história do Júnior? Segura o pause aí. Alguém conhece a história do Juninho? Abaixa a mão. Quem não conhece a história do Júnior, levanta a mão. Quem não conhece a história do Juninho? Deixa eu contar para você. O Júnior, um discípulo de 13 anos, jovem, muito precioso. Um dia eu estava passando por uma luta. Um peso do Evangelho veio. Muitas vezes nós assumimos responsabilidades e às vezes é uma ressaca, né, pastor? Ressaca, a pastora sabe, o pastor sabe. Quando nós queremos assumir uma responsabilidade do Senhor, diante do Senhor, vem um peso. E vem um peso sobre mim, pastor Paulo. E eu estou chorando aqui, escutando louvor, com fone na bicicleta. Aquele dia que parece que as nuvens amanhecem pesadas sobre nós. Aí veio o Espírito Santo e falou assim: olha, se lembra daquele jovem? Eu falei: me lembro. Se lembra do fulano? Se lembra. Tu se lembra de Cristo que morreu na cruz, derramou sangue por ti? Me lembro. Então nunca você pode olhar para trás. Você tem que honrar o sangue desses soldados que estão em combate. Pode botar aí play. O Júnior, um jovem muito inspirador, um jovem muito cheio de alegria, se congregou conosco no primeiro ano da Igreja Plenitude. Pode baixar o volume. Baixa um pouco o volume. E o Júnior sempre esteve conosco na festa da célula. O Júnior é esse aqui, ó. É esse que está bem aqui na frente, de braços abertos, ó. Ali o Júnior, na nossa primeira festa da célula, está aquele no canto. E o Júnior, ele passou a ser discipulado por mim. Passou a ser acompanhado. No momento, os pais deles estavam passando uma crise de separação. E ele era um jovem que gostava muito de estar na igreja. Está aqui ele em pé com o Francisco. E eu comecei a discipular o Júnior. O Júnior muito empolgado. E nessa época o Júnior está ali ele do lado do Magno. O Júnior daquele de blusa listrada, atrás do Magno. E o Júnior muito empolgado para ir para o encontro com Deus. Ele falou assim: Tiagão, eu quero ir para o encontro com Deus. O que é que eu faço para ir para o encontro com Deus? E eu falei assim: Júnior, cara, vamos vender caneta, né? A gente não tem dinheiro. Eu estou saindo do crime agora. Eu não tenho dinheiro. Eu vou comprar 50 canetas, 10 canetas. E eu vou colocar dentro de um saco de din e tu vai vendendo para a gente ter dinheiro para fazer isso. Aí o Júnior, a gente começou a juntar dinheiro. Em 3 dias o Júnior, ele tinha 50 reais.
E nessa época eu andava muito, o Júnior para todo canto, ia para casa de recuperação. Ele foi um Timóteo na minha vida. Ele foi um Timóteo, um jovem que caminhou para todo lado comigo. E o Júnior em todos os momentos conosco, comunhão, célula, muito fervoroso na célula. Ele, a sua prima está aqui, o Júnior, sempre nos cultos, nos Tadéis. Aí teve um dia que ia ter o Tadel, pré-inscrição para acampamento, faltava 15 dias para o encontro com Deus. Pastor Daniel orando no Júnior, o Júnior na célula. Aí de repente eu estou indo com o Júnior, eu estou lá em casa fazendo suco, vai para a reunião dos supervisores. Aí eu falei assim, Júnior, eu vou de bicicleta, porque o ônibus vai demorar, e eu tenho que chegar cedo, para mim estar na reunião do supervisor. Ele, Tiago, mas eu vou contigo. Eu falei, cara, eu estou atrasado. Nesse dia a Ana Luiz estava no trabalho, eu estava em casa com a minha esposa, estava em casa com a minha filha, e eu peguei a cargueira e fui com a cargueira, fui lá para a abolição. E de repente o Júnior chega na bicicletinha dele voado. Ei, Tiago, eu vou contigo. Pois vamos. E eu e o Júnior pega ali a avenida Alberto Sá, e nós estamos chegando perto da Via Expressa. Aí o Júnior pega e diz assim, Tiagão, eu estou indo um pouco à frente. E quando nós chegamos ali entre Alberto Sá e Via Expressa, não tinha, era passagem ali. E eu ia uns 10 metros na frente do Júnior. Eu ia uns 10 metros na frente dele. Sabe o que aconteceu? Quando eu olho para trás, eu vejo um ônibus atropelando o Júnior. E o ônibus atropela o Júnior. E a minha filha do outro lado da bicicleta entra em estado de desespero. Fala assim, o que aconteceu, pai? Eu falei assim, filha, o Júnior morreu. Quando eu tentei acudir aquela criança, não dava mais para fazer nada. Volta um pouco. Não deu mais para fazer nada naquela situação. A única coisa que eu fiz foi subir em cima da bicicleta, e o diabo falava assim, a culpa foi sua. A culpa foi sua. E eu chorava em cima da bicicleta, e minha filha dizia assim, chora não, pai, não chora. Eu falei, calma, filha, vamos chegar na igreja. E quando eu cheguei na reunião dos supervisores, o pastor Dias me colocou dentro do carro, e naquela mesma hora ele veio com a autoridade de Deus e quebrou aquele argumento do diabo e disse assim, você não teve culpa. Você não teve culpa. Você não teve culpa. Sabe o que é que acontece? Nós precisamos de alguém sobre a nossa vida que nos dê cobertura para destruir os argumentos do diabo. E às vezes nós desistimos por tanta coisa. E uma vez, para onde eu ia trabalhar, eu não deixei de trabalhar, eu continuei trabalhando. No outro dia, era a nossa célula, e alguém me perguntou assim, vixe, Tiago, foi um problema tão grande, hoje não tem célula, né? Eu falei assim, se o Júnior tivesse aqui, ele faria por mim, se tivesse acontecido comigo, em minha homenagem, ele fazia. E sabe o que é que eu fiz? Eu fiz célula. Foi um dos dias mais gloriosos, foi um dos dias que houve muitas conversões. A célula lá em casa chegou a ter mais de 60 adolescentes. E às vezes nós se desculpamos por tão pouco. Pode parar o vídeo. Sabe qual era a maior música que ele gostava de cantar comigo? Essa música que o Júnior dizia assim, Tiago, vamos cantar essa música? Nós indo para a casa de recuperação, lá onde o tio dele trabalhava. Mas através do Júnior, veio o pai dele, se reconciliou com Deus. Hoje é um amigo muito próximo, ele e a sua esposa, que é o Rômulo, a Cátia, é um casal muito precioso, que eu amo demais. A Valéria, que é a mãe dele. As irmãs se reconciliaram. E quando nós estávamos indo para a casa de recuperação, ele, Tiago, vamos cantar aquela música que o Paulo canta.
Feche seus olhos. Escute essa canção. Essa era a música do Júnior. Louvaste bem mais do que feche seus olhos. Essa era a canção que ele me pedia para cantar. Adoraste mais profundo do que eu pensei. Serviste a tudo. É tempo o que eu espero, de lutar o bom combate. O que eu mais quero é estar bem junto a ti. E uma vez eu estava numa oração, eu chorando muito, derramar perante ti, ainda com aquele sentimento de culpa. Meus anseios, minha oferta. E um profeta veio orar por mim e falou assim: quem disse que aquele jovem não teve um encontro com Deus? Eu só antecipei o tempo. Te mostrar os meus pequenos sonhos, ó Senhor, como eu dependo de ti. Essa música era do Júnior. Para me curar, para me ensinar o caminho que tá difícil, a luta tá dura. Ei, mas tem alguém lutando um bom combate. Tem alguém que quer te entregar o bastão para dar continuidade. Não é tempo de olhar para trás, é tempo de olhar para frente, independente do que aconteça. O que me inspira na vida daqueles homens era que eles estavam dispostos a defender o Evangelho, ainda que custasse a morte. Louvaste-me mais do que eu mereço, adoraste mais profundo do que eu pensei, serviste a tudo o que eu espero, o que mais quero é estar mais junto. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos agora encerrar com esse momento. Derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora. Ah, eu quero ser um pastor. Ah, eu quero saber, eu quero carregar um título. Ei, te mostrar os meus maiores sonhos. Pastor realiza muito casamento, mas também pastor pega também muito na alça de caixão que ele não queria pegar. Ele tem que carregar. Para me curar, participa dos meus sofrimentos, para me ensinar, como bom soldado em Cristo Jesus, o caminho que seja um Timóteo dessa geração. Pegue esse legado, continue. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. A arte de começar. Não importa como começou, importa como você termina. A caminhada do Evangelho já deu partida. Nós estamos correndo para uma corrida que nos está proposta. Essa corrida começou. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. O Júnior queria ter um encontro com Deus, e ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com o Criador. Ele teve um encontro com o Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Moisés sonhou, pastor Donete, com a terra prometida. Ele queria entrar na terra prometida. Aí Moisés olhou para aquela coisa, ele viu tudo muito glorioso, ele viu os cachos de uvas, ele viu tudo. Aí Moisés: eu quero entrar. Mas o Senhor olhou para Moisés:
Contempla Moisés. Morre. Moisés não entra na terra prometida dos homens, mas Moisés entrou na terra prometida celestial. Jesus está lá na terra, lá na tua terra, lá na terra ali. Aí de repente Jesus vai para o Monte da Transfiguração. Quem vem descendo? Moisés e Elias. Quem disse que Deus não realizou o sonho de Moisés? Não sonhe somente com aquilo que é visível, mas sonhe com aquilo que ainda é invisível. Mateus, coloca o segundo vídeo sem fundo musical, enquanto Paulo Anco fica ministrando. Ei, olhe para esse vídeo. Enquanto você olha para o vídeo, eu vou ministrando. Talvez você começou a maratona da corrida com Deus. Você está correndo, mas esse escambaleando não é por causa do pecado. É porque você quer terminar sua corrida. Você quer guardar a fé. Sabe o que é que essa mulher está fazendo? Ela está correndo uma corrida de 42 quilômetros, uma maratona. E todas as corredoras concluíram a corrida com tempo e com sobra. Mas ela não parou de correr. Ela continuou correndo quando um estádio inteiro falou: para. Mas ela mesmo cambaleando, 2 horas e 43 minutos de prova. Talvez você está correndo essa carreira. Ei, não importa como você começou essa carreira, essas dores, esse cambaleio, são as dores do Evangelho que carregamos. As pessoas dizem: para. Estão ali dizendo: olha, você poderia ter parado agora. Você poderia ter desistido. Ela poderia ter parado. Ela poderia ter jogado a toalha e dizendo assim: eu não aguento mais. Mas ela sabia que ela estava próximo da linha de chegada. Ela sabia que 2 horas e 43 minutos estava próximo do fim. E é uma cena muito inspiradora. Você começou a corrida, você pode estar assim, mas não é porque você está cansado das coisas. São as marcas do Evangelho que você vem carregando, as dores do Evangelho. Pessoas que um dia nos abandonaram, pessoas que um dia que partiram, pessoas que um dia nos deixaram. Mas nós estamos correndo a corrida, ainda que cambaleando. Nós vamos cruzar a linha de chegada. A linha de chegada está perto. Está chegando a linha de chegada. Está chegando a linha de chegada. Ei, você chegou na linha de chegada. Você concluiu. Você guardou a carreira. Você guardou a fé. Sabe quem é essas pessoas na plateia? Sabe quem é? É os heróis da fé. Hebreus capítulo 11 começa falando dos heróis da fé. E hoje os heróis da fé é uma grande nuvem de testemunhas que estão dizendo: vai, Tiago, vai, pastor Paulo, vai, pastor Daniel, vai, irmãozinho, vai, continua correndo, não para, a carreira foi proposta. Olha para Jesus. Mas agora eu queria fazer uma convocação. Se essa palavra lhe tocou, se você ainda não é cristão, você fica aberto para vir aqui até aqui à frente e Jesus lhe receber de braços abertos. E você, marido, você, esposa, você, discípulo, você, discipulador que está aqui. Muitas vezes nós esperamos estava compartilhando esse dia com os pastores, pastor Paulo. Algumas ovelhas, algumas pessoas só esperam a palavra de motivação de cima para baixo. Mas sabe de uma coisa? Nós não somos anjos. Nós também esperamos motivação de baixo para cima. Nós precisamos também ser abraçados. Esses dias eu tenho visto pastores entregando igrejas. As ovelhas ingratas algumas vezes. Mas ainda bem que aqui não tem. Amém? Aqui não tem. E esse é o momento de fazermos uma aliança, de caminharmos aqui como Paulo caminhou com Timóteo. Eu vou assumir o bastão. Pode cortar a cabeça dele, mas ele pediu para me assumir um legado. Eu vou dar continuidade. No momento, quem tem discipulador, quem participa aqui de uma célula, levanta a mão.
Você é alguém que conhece alguém na igreja, vai para perto dessa pessoa agora, vamos fazer um voto de aliança. Você que quer ser um Timóteo dessa geração, vem aqui para frente, eu quero orar por você. 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 Eu quero orar por você que se identificou com o testemunho do Júnior. Eu quero orar por você que se identificou com a carreira dessa mulher. Eu queria que enquanto isso ficasse rolando o vídeo dela. Por favor, Mateus, enquanto o Paulo canta, olhe para essa carreira que está proposta. É noite de aliança nessa noite. É noite de salvação. É noite de cura. É noite de passar o bastão. É a noite em que nós estamos aqui para receber a visitação do Espírito Santo. É a noite que nós estamos aqui para dizer: Jesus, eu vou combater o bom combate, custe o que custar. Faça uma aliança agora com o seu líder, com o seu discipulador. Ei, eu vou combater com você essa luta. Eu vou receber um bastão. Você que não tem um discipulador, alguém para lhe aconselhar, procure, porque ninguém aqui nasceu do vento. Todo mundo precisa de uma mãe e de um pai. Todo mundo aqui precisa da mãe e de um pai. Você precisa da mãe e de um pai espiritual. Se você se decepcionou com o discipulado, volta novamente. Não é tempo. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar. A esperança viva. A presença. É o tempo dos chapados do Espírito. É o tempo de mergulhar em Deus. É o tempo de buscar o Senhor. É tempo de aliança. O mais doce amor que liberta o meu. Deixa fluir de você. Deixa fluir. Oh, xerecarararaba, xorererere. Tua presença. Oh, é tempo de aliança. É tempo de aliança, Timóteo. Santo Espírito é bem-vindo aqui. Vem iluminar, encher esse lugar. É o desejo do Meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Ora pelo teu discípulo. Ora, discípulo, pelo teu líder. É tempo de aliança. É tempo de aliança. É tempo de aliança. E você que vem aqui à frente dizer: eu quero esse Jesus de Paulo. Eu quero Jesus de Timóteo. Eu quero combater o bom combate. Eu vou lutar por uma causa. Eu vou lutar pelo Evangelho. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar. Esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta e a vergonha de